Boa tarde, caros participantes deste seleto grupo. O assunto de hoje é a Preta Gil, a morte da Preta Gil. Ela morreu ontem, domingo, em pleno 19 de julho de 2025, aos 50 anos de idade. Eu vou dar aqui as minhas impressões. Veja bem, eu conheci a Preta Gil pela televisão, e tão somente pela televisão. Nunca a vi pessoalmente. Ela andava no meio de artistas. Mas ela era uma artista? Na minha sincera opinião, não. Ela não era uma artista. Ela andava no meio de artistas por causa do pai dela. O pai dela, sim, foi um artista para os padrões brasileiros, porque dele eu também não gostava. Eu nunca gostei dele. Eu achava as músicas dele, além de imbecis, eu ainda achava que eram plágios, né? Eu me lembro bem daquela música, A Moçada Tá no Cio, lá no começo dos anos 80. A moçada tá no cio, são donos da madrugada. Aquilo ali é plágio puro, de uma música estrangeira que eu não me recordo agora, mas que eu já falei muito sobre isso daqui. Artista brasileiro não tem personalidade, eles são plagiadores. A começar daquilo que se chama a cúpula dos artistas. Certo? Ele, Gilberto Gil, Caetano Veloso, eles só sabem cantar. Se você for conversar com eles, só vai sair abobrinha, né? Não vai sair nada com nada. Eles não falam nada com nada. E é de gente assim que, por exemplo, vive a cultura brasileira e a política brasileira. Gilberto Gil chegou a ser ministro da cultura. Mas que cultura? Qualquer um pode ser ministro da cultura. Aqui não tem cultura. Bom, mas deixa pra lá. Preta Gil, para mim, nunca foi artista. Ela aparecia na mídia por causa do pai dela. E eu discordava das ações dela, porque ela simplesmente queria viver os louros que uma carreira artística proporciona. Ela dizia-se cantora, mas não tem música dela nas paradas de sucesso. Eu já vi cantando umas 2 ou 3 vezes. Qualquer pessoa tem a voz melhor do que a dela para cantar. Aquelas meninas do Big Voice, o que é Voice Brasil, aquelas que não são, que nenhuma delas cresce, porque só vão lá para fazer pano de fundo para aqueles jurados brasileiros que também não entendem merda nenhuma de música. Elas cantam, mas muitas vezes melhor do que a Preta Gil e do que muitas das cantoras profissionais brasileiras. Bom, tudo bem. Ela morreu. E isso a gente tem que respeitar. A morte sobrevém a todos. Ela morreu aos 50 anos, muito jovem. Ela ainda iria aproveitar os louros da carreira artística do pai durante muito tempo, mas isso não foi possível devido ao câncer. Eu também vou morrer um dia, você também vai, todos nós vamos. E é nessa hora da morte é que não existem adversários, não existem inimigos, não existem opositores, não existem amigos, não existe nada. Nós que somos seres terríveis longe da morte, nos tornamos cordeirinhos perto dela. A gente sente simpatia, até mesmo pelo aquele inimigo cruel, porque morreu. E a morte de um inimigo, ou então a morte de um amigo, é para nós um prelúdio. Olha assim, hoje sou eu, amanhã é você. Então, ontem eu estava vendo a notícia,
quando deu que a Preta Gil morreu. Eu imediatamente me lembrei, como ela deve ter sofrido, né? O câncer é uma doença cruel e isso a gente não deve desejar para os nossos piores inimigos. É nessas horas que a gente pensa assim, nós não temos inimigos. Todos estamos na mesma panela. Todos nós estamos no mesmo óleo fervente, na mesma frigideira. Uns grãos de milho pipocam mais cedo e outros mais tarde. E outros nem pipocam, vão direto para o lixo, ainda sem pipocar. O que eu achei não da morte da Preta Gil, porque a gente não acha nada da morte. A morte, ela não é nada. Então a gente não pode achar nada, principalmente de uma pessoa que já morreu. Em vida, eu achava que ela foi uma luta contínua contra o racismo, a começar do próprio nome. O nome dela era Preta Maria Gadelha Gil Moreira. Por que preta no nome? Por que não poderia se chamar apenas o bonito nome Maria Gadelha Gil Moreira? Tem que colocar um preta no meio. Por quê? Ela não era preta. A mãe dela era branca. Por que não chamou ela então de Morena? Morena Gadelha Gil Moreira, ou então mulata Gadelha Gil Moreira. Por quê? Tem que ser preta. A cor preta tem que se sobressair a cor branca que ela mesma tinha no sangue? Por que isso? Isso é igualdade racial? Isso é inclusão que tanto se fala? Não. A Preta Gil, pelo próprio nome dela, ela foi um ícone de uma luta racial insana, aonde não se procura inclusão coisíssima nenhuma. Procura-se denegrir uma raça e sublevar outra raça. É assim que acontece. Por exemplo, branco pode dizer que tem orgulho de ser branco? Não, não pode. Porque senão é fascismo, é xenofobia. Branco não pode ter orgulho de ser branco, mas negro pode. Eles têm orgulho, é uma história bonita, é a história da África, apesar de nós estarmos no Brasil. Mas se você falar, não, eu sou europeu, eu sou das classes brancas europeias. Não, opa, racismo, não pode ser, é acusado de crimes contra isso. Eu não concordo com esse modo de pensar das pessoas e nem do judiciário brasileiro, que usa isso para pegar pessoas e condenar pessoas. Não. Desde criança, os meus melhores amigos foram negros. E a gente não tinha nada a ver com a cor da pessoa. A gente era amigo porque a gente combinava, era de pessoa para pessoa. Não colocávamos a cor da pele em voga. Não. Até hoje, assim, eu tenho amigos negros, amigos brancos. Eu gosto de pessoas. Ora, é fácil. Aqui em casa tem 2 gatos. Um é preto e o outro é cinza. E daí, eu vou gostar mais do cinza, não vou gostar do pretinho? Não, pelo contrário, eu gosto dos dois. Por que entre os humanos não pode ser a mesma coisa? Por causa da cor da pele, tem que haver um tratamento diferenciado, né? Tem que ter mais cuidado quando for falar. Para quê? Ué, isso eu acho, na minha sincera opinião, que eu tenho certeza que não é criminosa, eu acho que não está certo esse tipo de coisa. Porque Deus criou a todos nós e Ele nos criou desse jeito. Ele criou brancos, negros, amarelos, índios, gordos, magros, baixos, tem cabelo branco. Eu, por exemplo, tenho cabelo branco. Tem pessoas da minha idade que não tem. E eu já tenho 63 anos. Tem pessoa que tem olho azul, tem pessoa que tem olho verde, tem pessoa que tem olho castanho.
E daí? São pessoas, a variedade das pessoas é que é bonita, certo? E essa variedade, ela pode se misturar, sabe? Sai pessoas lindas, pessoas bonitas, né? Mas não. Tem pessoas que usam a cor da pele, às vezes de si mesmo e às vezes de outra pessoa, como arma para espezinhar outras pessoas. E eu acho que a Preta Gil, ela esteve no meio desse turbilhão todo, sabe? Mas a gente podia chamar ela de preta, assim como não podia chamar outras mulheres da mesma cor que ela de preta. Por quê? Por causa do nome dela. O nome dela era Preta. Então, nesse ponto aí, o senhor Gilberto Gil talvez tenha acertado. Isso eu ainda não pensei bem sobre esse ponto de vista, mas talvez seja um acerto ele ter colocado isso, porque isso daí talvez tenha diminuído o racismo. Será? Eu não acredito. Vou pensar nisso e farei um novo vídeo a respeito, tá? Então, olha, que Deus conforte muito a família do Gilberto Gil, que apesar de eu não gostar das músicas, não gostar do pensamento dele, não gostar de nada dele, mas eu sei que perder filhos, e ele já perdeu 2, enterrou 2 filhos, isso não é normal, isso é terrível. Que Deus o conforte muito, sabe? E que Deus conforte também aquelas pessoas que gostavam da Preta Gil. Eu não gostava da arte dela, eu gostava dela como pessoa. Ela era como eu sou, espalhafatosa. Ela gostava da vida, ela gostava de curtir a vida. E é isso, gente. Olha, eu fui muito sincero aqui, de coração. Espero que sinceridade não seja considerada como crime, tá bom? Até a próxima.